E aí, torcedor São Paulino, o São Paulo empatou com o Coritiba por 1-1 lá no Couto Pereira. Sofreu uma pressão ali nos primeiros minutos, 10, 15 minutos do jogo. São Paulo não conseguiu sair com a bola, tocou errado, né? A escalação do Dorival Júnior não deu certo, né? Ele colocou o Ray Ramos na lateral, né? Depois o Diego Costa no lugar da Arboleda. No meio de campo ele mexeu ali, o Thiago Gabriel Neves, que foi muito bem contra a equipe do Ituano, colocou o Luan, né? O Luan não estava bem na partida. O Nestor, mais um jogo horroroso do Nestor. E depois botou o Rato ali, né? O Rato fez o gol, né? Mas o Luciano lá isolado, o Luciano sozinho não vai fazer nada, né? Acho que com o Caleri, o Luciano faz a diferença, mas sem ele, ele não é um centroavante comum, não é um jogador comum. E lá isolado lá na frente, a bola não chega, né? Então, São Paulo não fez um bom primeiro tempo e tomou o gol aos 12 minutos de jogo. O gol do Coritiba. Saiu na frente, marcou forte, pressionou o São Paulo, apertou. O São Paulo não conseguiu segurar o time do Coritiba, tomou 1-0. Depois aí o Coritiba recuou, né? Só jogou nos contra-ataques. Depois aí o jogo praticamente foi um jogo fraco, um jogo ruim. Tecnicamente as duas equipes são limitadíssimas. O São Paulo provou isso, né? Mostra que tem um elenco fraco. Sem o Caleri é um time totalmente fraco. Muitos jogadores aí não merecem vestir a camisa do São Paulo. Mas o único que eu estou gostando muito bem é o goleiro Rafael, né? O goleiro Rafael, pelo menos, salvou 3 vezes, né? Ele está mostrando que é um bom goleiro, que para mim foi muito bom, né? O Rogério Ceni, quando era o treinador, foi ele que pediu o Rafael. Para mim, um dos melhores em campo, vou colocar melhor em campo, o goleiro Rafael. Porque se não fosse o Rafael, o São Paulo perderia o jogo. E o Coritiba perdeu 3 gols no contra-ataque. Com 3 vezes o Aleph Manga perdeu 3 gols inacreditáveis. Cara a cara com o goleiro do São Paulo. Sorte que o Rafael foi muito bem. Salvou as metas do São Paulo, mas o São Paulo correu muito risco de perder e perder feio. Com um time totalmente muito fraco, um time que para mim é candidato a ser rebaixado, o Coritiba, e um jogo totalmente horroroso dos jogadores do São Paulo, que estava a defesa do São Paulo totalmente desguarnecida. São Paulo avançou todo mundo para o ataque, mas esqueceu que o Coritiba tem jogador de velocidade, mas mostrou que é um time totalmente limitadíssimo, o time do Coritiba. E o São Paulo, o Dorival Júnior vai ter muito trabalho para arrumar esse time. Essa defesa do São Paulo é um problema. As duas alas do São Paulo precisa melhorar, principalmente na ala esquerda, né? Que o São Paulo não tem um lateral esquerdo. O São Paulo perdeu um jogador que já estava quase certo para ele vir para o São Paulo, mas ele acertou com o Coritiba, que é o menino Wanderson. Muito bom jogador e fez uma boa partida com a camisa do Coritiba. O São Paulo, o Rogério Ceni queria, né? Quando o Rogério Ceni era treinador, ele queria o Wanderson, que destacou lá no Guarani, mas o Wanderson foi muito bem no Coritiba, provou que é um bom lateral. Mas esse time do Coritiba também não vai disputar muitos campeonatos aí, porque é um time totalmente fraco. É um time que só vai disputar o brasileiro, vai disputar para não cair nesse ano. Mas o São Paulo escapou de tomar um vexame no Couto Pereira. Aí o São Paulo, o Dorival Júnior mexeu no segundo tempo, tirou o Ray Ramos, botou o Rafinha, tirou o Ayrton Rato, que estava jogando bem no segundo tempo, estava criando, estava finalizando, botou o Michel Araújo. São Paulo criou pouco. Marcos Paulo também entrou, né? É importante. O Juan também entrou também. Depois o São Paulo tentou mexer ali no meio de campo.
Nestor saiu também. O Luan também saiu. Tentou mexer mais lá no meio de campo. Depois o Pablo Maia também saiu. O Pablo Maia também não fez um jogo ruim, né? Mas o São Paulo melhorou também com a entrada do Neves. O São Paulo conseguiu criar mais. Ganhou. Quando o Neves começou a criar no São Paulo, saiu coisa boa no São Paulo. E aí, grande jogada dele, né? Que tocou pro jogador do São Paulo, Marcos Paulo, que bateu ali, a bola desviou e entrou no gol do Coritiba. E o São Paulo conseguiu um empate, mas um empate chorado, né? Porque o Coritiba, né, nesse momento, perdeu 3 chances e depois o Coritiba avançou, foi para cima e aí o São Paulo não criou mais nada. Foi um jogo totalmente muito fraco e o São Paulo, pelo menos, se escapou de perder lá em Couto Pereira e agora o São Paulo terá pela frente o jogo lá na Colômbia, vai viajar lá para Ibagué, na Colômbia, para enfrentar o Tolima. A terceiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana, vai enfrentar o Tolima na Colômbia. Então vamos ver como é que vai ser esse time que vai enfrentar o Tolima. O jogo do São Paulo, o São Paulo vai sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro. Tem que rezar muito, que os próximos jogos do São Paulo não serão fáceis, são só pedreiras. O São Paulo, no próximo rodada do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa e vai receber o Internacional de Porto Alegre, que já é uma pedreira, o time do Mano Menezes, jogo duro para o São Paulo. Depois desse jogo, o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, já é outra pedreira. E depois, logo depois, terá o clássico majestoso na casa do rival, onde o São Paulo não consegue ganhar do rival lá. Mas só que o rival Corinthians também está numa fase ruim. O Corinthians também está muito mal. O time Corinthians vive oscilando muito. Então vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. Não será um jogo fácil, mas vamos ver o que vai acontecer lá. Então pela frente o São Paulo só vai ter pedreira. E ainda tem o sorteio, né? Que vai definir quem vai enfrentar nas oitavas de final. Logo depois do clássico com o Corinthians, o São Paulo vai enfrentar o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. Já é problema, né? Já tem muitos problemas. O Dorival Júnior vai ter que dar um jeito de consertar esse time. Mas vai dar muito trabalho para o Dorival Júnior consertar esse time fraco do São Paulo. A gente tem que torcer muito para esse time, mas apoiar bastante esses jogadores. Mas eles têm que mostrar isso dentro de campo. Não vai ser fácil os próximos jogos do São Paulo. Vou dar as notas para os jogadores aí do São Paulo. Para mim, o melhor em campo do São Paulo, goleiro, Rafael. Pelo que ele salvou, eu vou dar nota 8 para o Rafael, porque ele salvou o São Paulo. Se não fosse ele, o São Paulo já perderia. O Ray Ramos vou dar nota 4, muito mal, fraco, 4 para o Ray Ramos. O Diego Costa também vou dar nota 5, não foi bem muito. O Beraldo também vou dar nota 5. E o Caio Paulista vou dar nota 4. O Caio Paulista também muito fraco, não gostei muito do futebol do Caio Paulista. O Luan também foi abaixo, nota 4 para o Luan. Pablo Maia, nota 5. O Nestor, nota 3, porque ele perdeu um gol inacreditável. Rodrigo Nestor. O Elton Rato também estava bem em algum jogo, depois apareceu, mas é aquele Elton Rato de sempre, né? Nem sempre ele faz bons jogos, ele fez o gol, aquele jogo contra o Ituano, mas o Elton Rato também não foi bem, também não. E aí também entrou também o Alisson, né? O Alisson pelo menos está evoluindo um pouco, né? Mas o futebol dele continua o mesmo, né? Eu vou dar nota ao Elton Rato, vou dar nota 4. O Alisson vou dar nota 6. Pelo menos é o que mais se esforçou nesse time, mas não tem quase nada. O Luciano é outro jogador fraco, horroroso. Nota 4 para o Luciano, não jogou nada o Luciano. As entradas quando o Dorival Júnior mexeu no time, colocou Rafinha, colocou também, mexeu também no meio de campo, né?
colocou o Marcos Paulo, colocou no lugar do Nestor o Michel Araújo, entrou o Michel Araújo, depois ele colocou o Gabriel Neves. São Paulo pelo menos melhorou. Esses jogadores, o único que eu vou dar nota 7 é pro Gabriel Neves, porque ele pelo menos entrou bem e eu vou dar nota 7. O resto, o Marcos Paulo que fez o gol de empate, eu vou dar nota 6. Mesmo que o Marcos Paulo precisa evoluir mais, mas eu gostei. Fez o gol de empate, mas vou dar nota 6 pro Marcos Paulo. O Dorival Júnior, eu até entendo, né? Já começo a chegada dele, vencemos o América lá, não foi um jogo fácil. Depois conseguimos a classificação contra o Ituano, vitória suada contra o Ituano. São Paulo conseguiu vencer, né? Na Bacia das Almas, o São Paulo venceu. Eu nem gravei esse vídeo, mas eu já vou comentar aqui como é que foi esse jogo do São Paulo contra o Ituano. O São Paulo jogou muito bem na terça-feira, né? Foi melhor, né? Jogou melhor que o Ituano e por isso mereceu a classificação. O time do Ituano é muito fraco. Mas hoje o São Paulo jogou muito mal, bem abaixo. Foi um jogo totalmente abaixo. E o São Paulo agora vai enfrentar o Tolima na terça-feira. Vamos ver como é que vai ser esse time. Então vamos esperar como é que vai ser esse time, porque os próximos jogos do São Paulo serão difíceis e vai ser muito sofrido esse São Paulo. E vamos ver como é que vai ser a caminhada do São Paulo a partir da próxima semana. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.